Olá, estamos de volta e agora que você já aprendeu como configurar o cenário e configurar os atores, que tal definirmos o código de programação de cada um deles? Bom, primeiro a gente vai definir a programação para movimentar o Rox através aí do nosso labirinto. A ideia aqui é que toda vez que a gente pressionar aqui o botão ir, que é essa bandeirinha verde, ele define a posição inicial do Rox, que é essa posição aqui que a gente já definiu, né? x19, y menos 168. E aí a gente vai configurar as setas, né? A seta para cima, a seta para baixo, a seta para a direita e seta para a esquerda do teclado, para permitir que o Rox trilhe esse labirinto. E também vamos criar aí um limitante, porque ele não pode seguir em frente direto. Ele tem que identificar aqui as paredes do labirinto como barreira e não ultrapassar ela. Então, toda vez que ele encostar na parede, ele vai ter que emitir um som para sinalizar que ele bateu na parede e ele vai recuar alguns passos para trás. Então, vamos começar a programar. Para isso, vamos selecionar lá na aba Eventos o bloco quando bandeira for clicada. E aí, toda vez que a bandeira for clicada, a gente vai querer que ela defina, que faça com que o Rox vá para a posição inicial, que é o x19 e o y menos 168. O próximo passo, a gente vai criar um textinho de introdução. Ele vai dizer: me ajude a encontrar o geek. Ele vai dizer aí, me ajude a encontrar o geek por 2 segundos. Para você ir testando o seu código, basta clicar na bandeirinha e aí você já vai ver aqui como vai ficar a apresentação aí do nosso joguinho de labirinto. Bom, o próximo passo a gente vai definir as teclas, que vai acontecer quando as teclas forem acionadas. Para isso a gente vai usar um bloco sempre e dentro dele a gente vai criar o código que vai ficar aí rodando aí continuamente até o joguinho ser dado o stop, né, ser paralisado. Vamos utilizar um bloco se então e encaixar nele um bloco da aba de sensores, que é o bloco tecla pressionada, e vamos definir aí a tecla seta para cima. Então, toda vez que a tecla seta para cima for pressionada, a gente vai querer que o bonequinho aponte para uma direção. Nesse caso a gente vai definir como sendo a direção 0, né? Nesse sentido aqui para cima. E depois que ele apontar para essa direção, ele vai andar 3 passos aí nessa direção. Então, pressionamos a tecla seta para cima. Toda vez que a gente pressionar essa seta, o Rox ele vai dar 3 passos para cima. Só que a gente tem que lembrar que tem as paredes, né, do labirinto. Então, a gente agora vai criar aí o limitante, né? A gente vai usar em um bloco sim, então. E vamos definir como limitantes a cor. Então, toda vez que o Rox tocar na cor preta, né, que é a cor do labirinto, a gente vai definir aqui. Para definir a cor, a gente vai usar aqui a opção de seleção, né, da canetinha. E vamos selecionar aí a parede do bloco. Então, toda vez que o Rox encostar nessa cor, ele vai ter que emitir um som. A gente vai usar o bloco toque o som, só que a gente precisa configurar o som. Então, a gente vai nessa aba aqui, que é sons, e a gente vai selecionar um som da biblioteca de som do Scratch. Tem uma gama muito grande de toques, e a gente vai selecionar aqui o som. Você pode selecionar qualquer um dos toques. A gente vai selecionar esse aqui, ó, que simula essa ideia de batida. Então, voltando lá para o nosso código, basta clicar na setinha e a opção do som que a gente selecionou já vai aparecer. E aí, além de tocar esse som, a gente vai querer que o Rox dê alguns passos, ele recue. Então, a gente vai definir aí que ele vai dar um recuo de 11 passos. Então, basicamente, o código para a tecla seta para cima é esse. E ele é similar aos
aos códigos das outras teclas, com algumas pequenas alterações. Então a gente vai duplicar, clica com o botão direito, duplicar, e vamos apenas fazer algumas alterações aí no nosso código. A gente definiu aqui já seta para cima, vamos configurar seta para baixo. Se o ângulo do seta para cima é 0, o ângulo do seta para baixo vai ser 180 graus. Aí ele vai mover 3 passos, se tocar na cor ele vai emitir o som e também vai mover 11 passos recuando. O mesmo a gente vai fazer para a seta para a direita, duplica aí. É importante atentar-se onde você está encaixando o bloco para não ficar um sim então dentro de outro e bagunçar a programação. Nesse caso vamos configurar aqui seta para a direita e depois a gente vai configurar o seta para a esquerda. Nesse caso, quando for seta para a direita, a gente vai trabalhar com um ângulo aqui de 90 graus, que é esse sentido. Vai mover aí 3 passos também e recuar menos 11 se tocar na cor. Vamos duplicar mais uma vez e definir aqui o seta para a esquerda. Então, seta para a esquerda. E o ângulo agora vai ser o oposto, né? Nesse caso, menos 90 graus. Então, já estamos aí com parte do nosso código definido. Na próxima aula, a gente vai aprender como brincar com as fantasias e também definir a ação do Rox quando ele encontrar o Geek. Então, até a próxima!